Fala! Eu sou o Bruno Neres do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre curvas de nível. Bom, imagina que a gente tem a seguinte função: f de xy igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Antes da gente falar especificamente de curvas de nível, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai substituir o f de xy por z, beleza? Então, vai ficar z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos ver o gráfico dessa nossa função. Repare que o gráfico é a parte superior de um cone circular. Beleza? Agora sim, e se a gente quiser encontrar a curva de nível 1 dessa função? Lembrando que a função é z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como é que a gente faz para encontrar a curva de nível 1? Bom, basta substituir z igual a 1. A gente vai ter 1 igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente tem 1 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Essa é a nossa curva de nível 1. A gente sabe que essa curva é uma circunferência de raio 1 e centro 0, 0. Bom, mas repara que a variável z não aparece, portanto, essa circunferência está no plano xy. Beleza? Bom, mas graficamente, o que é a curva de nível 1? Na verdade, a curva de nível 1 é a interseção do gráfico da nossa função com o plano z igual a 1, que é essa curva em vermelho, projetada no plano xy. Então, a gente pega essa curva de interseção, que está em vermelho, e projeta ela no plano xy. Beleza? Se a gente quiser encontrar a curva de nível 2 da nossa função, z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, como é que a gente faz? Bom, é só substituir z igual a 2. Vai ficar 2 igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente tem que 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente sabe que isso é uma circunferência de raio 2 e centro 0, 0. Como a variável z não aparece, ela está no plano xy. Beleza? E graficamente, o que a gente tem? A gente tem que a curva de nível 2 vai ser a interseção entre o gráfico da nossa função e o plano z igual a 2, que é essa curva em vermelho, projetada no plano xy. Beleza? Tranquilo? Na verdade, toda curva de nível está no plano xy. Bom, e se a gente quiser estudar as curvas de nível dessa nossa função de maneira mais geral, ou seja, a gente quer estudar a curva de nível k. Nossa função é z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que a gente faz? A gente substitui z igual a k. Vai ficar k igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Mas a gente tem que lembrar que o z só assume valores positivos. Por quê? Porque é a raiz quadrada de alguma coisa. Então, a gente vai ter que o k é maior ou igual a zero. Elevando os dois lados da equação ao quadrado, a gente tem que k ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é uma circunferência com raio k e centro 0, 0 no plano xy para k maior do que zero. E para k igual a zero, a gente tem o ponto 0, 0. Ou seja, as curvas de nível da nossa função são circunferências, ou para quando k igual a zero, é o ponto 0, 0. Beleza? Então, a gente pode generalizar, né? Uma curva de nível de uma função qualquer, z igual a f de xy, para a gente achar, a gente substitui z pelo valor que a gente quer. Então, k é igual a f de x, y. Essa é a curva de nível k. Beleza? Lembrando que essa curva de nível é sempre a curva de interseção do gráfico
z igual a f de xy com o plano z igual a k projetada no plano xy. Beleza? Ou seja, as curvas de nível sempre estão no plano xy. Tranquilo? Bom, e agora a gente tem que fazer algumas observações acerca desse tema. Bom, a primeira é o seguinte. Imagina que a gente tem que encontrar o nível da curva de nível da função f de xy igual a 2x² mais y, que passa pelo ponto 1 e 2. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, basta substituir x igual a 1 e y igual a 2. f de 1 e 2 é igual a 2 vezes 1 ao quadrado mais 2. f de 1 e 2 igual a 4. Logo, a curva de nível é a curva de nível 4. Beleza? Bom, a segunda observação é a seguinte. Se a gente juntar várias curvas de nível de uma função, a gente tem o que a gente chama de mapa de contorno. Beleza? Então, um exemplo aqui. Aqui são diversas curvas de nível de uma mesma função. Em vermelho está o nível de cada uma dessas curvas de nível. Beleza? Nível 5, 4, 3, 2. E o que é importante a gente ver aqui é o seguinte, que quanto mais próximas as curvas de nível estão umas das outras, mais rápido a função varia. Ou seja, essa parte aqui do meio, a função está variando mais rapidamente do que essa parte da ponta, porque as curvas de nível estão mais distantes umas das outras. Beleza? Bom, e a última observação é a seguinte. As curvas de nível só estão definidas no domínio da função. Imagina que a gente tem a função f de xy igual a y sobre x. Lógico que x tem que ser diferente de zero, porque x igual a zero não pertence ao domínio dessa função. Então, vamos encontrar as curvas de nível dessa função. Substituindo f de xy igual a k, a gente tem que k é igual a y sobre x. Ou seja, y é igual a k vezes x. Essas são retas. As curvas de nível dessa função são retas. Portanto, graficamente a gente tem o seguinte. A gente tem diversas retas. Porém, repare o quê? Que elas não passam no ponto onde x é igual a zero. Por quê? Porque x igual a zero não está no domínio da função. Logo, a curva de nível não passa por esse ponto. Beleza? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!